Bom dia, Melo. Tudo bem? Bom dia, Ivan, a Zenha, Ana, Comunidade Fórum. Vamos lá para mais um Fórum Mídias. Não é mais crime comum, é narcoterrorismo, disse o governador do Rio de Janeiro após a chacina que completou essa semana, uma semana, já 10 dias praticamente. Agora, logo no dia seguinte à chacina, nós aqui no Fórum Mídias publicamos, está lá na TV Fórum, as digitais dos Bolsonaros na maior chacina da história do Rio. No outro dia, a gente já denunciou aqui isso. Mas só que hoje o que eu trago são mais provas do envolvimento da família Bolsonaro nessa chacina. Não posso dizer diretamente que foram eles que encomendaram a chacina, mas o andamento, o relacionamento deles com o governador Fantoche, está vazando um áudio aí, com o governador Fantoche do Rio, o Cláudio Castro é uma pessoa sem nenhum histórico na política do Rio de Janeiro. Ele chegou ao governo do Estado como vice-governador, ele era vereador, um cantor religioso, completamente desconhecido, e foi vice do Witzel, que era outro desconhecido, ambos eleitos naquela eleição de 2018, com aqueles milhões de disparos de WhatsApp pela campanha criminosa do Bolsonaro, que o TRE e o TSE deixaram passar, no caso do Bolsonaro e no caso aqui do Witzel, o TRE. Não é? Mas vamos lá a ver como o envolvimento da família Bolsonaro pode ter levado a essa tragédia, essa chacina monstruosa. Porque das 3 maiores chacinas daqui no Rio de Janeiro, tirando uma de 2019, que foi uma de 2007, eu acho, nós tivemos, o governo do Cláudio Castro teve 3 chacinas, uma com 12 mortos, uma com 28 mortos, e agora essa com 121. No governo dele, você vê as mãos sujas de sangue. Como é que a gente votar numa pessoa sem perfil, sem história, sem compromisso, sem nada, como são os bolsonaristas, entendeu? Pode causar tanta tragédia. Aqui, a coluna da Malu Gaspar esta semana, que eu até comentei aqui, mostrando que ela requentou uma notícia de maio e as pessoas morderam a isca como se o governador Cláudio Castro estivesse enviando algo do governo agora. E mais, vocês vão descobrir que isso é mais grave ainda, que não foi o Cláudio Castro. Mas aqui da coluna dela, ela diz: o governador Cláudio Castro está há mais de 6 meses em campanha junto ao Trump para chamar de narcoterroristas os traficantes de droga, coisa a que o governo do presidente Lula sabiamente se opõe, né? Porque todo mundo sabe que, na verdade, eles são bandidos, ladrões, eles agem apenas visando o lucro com o tráfico de droga, de arma, com a cobrança de pedágios e essas coisas. Mas não existe nenhuma ideologia, não querem transformar o mundo, não querem nada. Voltando aqui no nosso túnel do tempo, nós vamos a uma notícia da TV de Miami, que eu já mostrei aqui também, que em fevereiro o governo dos Estados Unidos transformou em narcoterroristas os narcotraficantes do México e da Venezuela, o Trem de Aragua e etc, etc. Isso em fevereiro. E agora aqui em maio, eu da outra vez, eu mostrei, eu não tinha pegado essa informação ainda do Flávio Bolsonaro. Eu estava falando como se as atitudes fossem do governador,
Mas olhem isso aqui, ó. No dia 5 de maio, Flávio entrega a enviado de Trump um dossiê que liga facções ao terrorismo. Esse enviado do Trump foi quem? O David Gamble, que veio ao Brasil enviado pelo Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, ficou insuflando o governo Trump a mandar um representante aqui para ver a ditadura que estava. Lembra na época como ficaram dizendo: o cara vai fazer um relatório mostrando que vivemos numa ditadura e etc. Pois é, foi esse David Gamble. E o Flávio Bolsonaro, segundo palavras do próprio senador, ele disse que o Comando Vermelho e o PCC são citados no documento que estabelece conexões com ações do Hezbollah. Lembre-se de que já falaram, tenho falado sempre isso aqui também, lá na Tríplice Fronteira, que já houve aí uma conversa do governo dos Estados Unidos dizendo que lá na Tríplice Fronteira existia um núcleo do Hezbollah. Então, vai se ligando essas coisas para ver como é que esses criminosos trabalham contra o Brasil. É impressionante. Então, no dia 5 de maio, o Flávio Bolsonaro, os integrantes da comitiva americana enviada pelo presidente Donald Trump ao Brasil, isso é uma reportagem da CNN da época, se reuniram na segunda, dia 5, com o senador Flávio Bolsonaro, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado. O parlamentar brasileiro apresentou um dossiê elaborado pelas secretarias de Segurança Pública do Rio de Janeiro e de São Paulo, governador Tarcísio. Ele, Flávio Bolsonaro, pediu esse dossiê, encomendou ao governador Tarcísio e ao governador do Rio, Cláudio Castro. O que nós tratamos aqui é que eu pedi, palavras do Flávio Bolsonaro, eu pedi ao governador Cláudio Castro um relatório de inteligência sobre expansão de grupos brasileiros, em especial de tráficos de armas e drogas, mais especificamente o CV e o PCC, sobre as vinculações deles com organizações criminosas internacionais como o Hezbollah, afirmou o filho do ex-presidente. Então, ele encomendou à Secretaria de Segurança do governo Cláudio Castro um dossiê. E aqui, uma semana depois, no dia 12 de maio, o governador do Rio foi para Nova York, exatamente como também nós já mostramos aqui algumas vezes, para um encontro no DEA, o Departamento Antidrogas dos Estados Unidos. Olha como as coisas são concatenadas. O Eduardo Bolsonaro manda um representante. O representante chega aqui, o Flávio Bolsonaro entrega um dossiê que ele encomendou ao Cláudio Castro, fazendo uma ligação entre o Comando Vermelho e o PCC e o Hezbollah, que é um grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos. Agora, ao final da chacina, o que eles dizem? Mortos eram narcoterroristas, diz Polícia Civil do Rio de Janeiro. Aqui, estamos em 2023 novamente, quando o Cláudio Castro recebe este senhor aqui, Victor Santos, que, a partir desse dia, foi nomeado secretário de Segurança do Rio, a quem Flávio Bolsonaro, que produziu o relatório pedido pelo Flávio Bolsonaro ao governador. Agora, quem é esse Victor Santos? Ele é um policial federal que foi superintendente da Polícia Federal nos 2 últimos anos do Bolsonaro, ou seja, aquele período do golpe. Lembremos que a Fórum foi a
primeiro veículo de comunicação que denunciou, através de um policial federal, que os ataques do dia 12 de dezembro, que tocaram o terror em Brasília, vieram de dentro do Palácio. De dentro do Palácio, com participação de policiais federais. Aliás, a sede da PF foi atacada também nesse dia, né? Ele era simplesmente o superintendente da Polícia Federal e só saiu em fevereiro de 2023, quando o presidente Lula assumiu o governo. Então, ele saiu e aí ele foi para o governo do Rio. Ele, que era indicação do Flávio Bolsonaro. Logo, o comando da Polícia do Rio é de um policial bolsonarista, o governador é bolsonarista e a indicação veio do Flávio Bolsonaro. Lembremos que uma semana antes do massacre, menos de uma semana, acho que 5 dias, o Flávio Bolsonaro repostou o vídeo do secretário de Guerra dos Estados Unidos, que mostrou mais um ataque a uma embarcação lá na área próxima à Venezuela. E o Flávio Bolsonaro falou: que inveja, ouvi dizer que há barcos como este aqui no Rio de Janeiro. Você não gostaria de passar alguns meses aqui nos ajudando a combater essas organizações terroristas? Agora, vejam bem, logo depois disso, o governador bolsonarista e o secretário de Segurança, que foi indicação do Flávio Bolsonaro, tanto para o cargo de superintendente da Polícia Federal no governo do pai dele, quanto para ser o secretário de Segurança do governador do Rio de Janeiro, ordenam a chacina que matou 121 pessoas, incluindo 4 policiais. Aí se vê que, muito provavelmente, temos as digitais claras da família Bolsonaro, porque todos sabemos que o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Messias, não são nada. Sem o pai, a pessoa, não se pode dizer que o Bolsonaro é o cabeça, porque seria exagerar demais. Mas ele é o líder dessas pessoas. Elas só agem por determinação dele. E o Bolsonaro, o método de agir dele, ele colocou lá quando ele quando ele ficou conhecido na vida pública, foi exatamente que ele ia explodir o gasômetro aqui no Rio de Janeiro, explodir quartéis. E ele deu uma entrevista, inclusive, se vangloriando disso. Então, toda essa articulação que levou à chacina tem as mãos sujas de sangue da família Bolsonaro. Era isso, foi isso do Fórum Mídias de hoje. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais, com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.